Quer entender um pouco mais sobre a doutrina da justificação pela fé e também da adoção? Então fica ligado nessa aula, porque nós vamos falar sobre isso e outros assuntos também, mas antes de começarmos, como sempre, curte esse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas e também se inscreva no canal da Sexta Igreja. Vamos lá para mais uma aula? Vamos juntos! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Reformada, oferecido pela Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É uma alegria ter você aqui, a sua companhia nessa jornada. E nós estamos já há algumas aulas pensando sobre o assunto soteriologia, a aplicação da obra que Cristo conquistou por nós, feita em nós pelo Espírito Santo. Nós temos falado sobre a Ordo Salutis, a ordem da salvação, as diversas etapas ou movimentos ou fases que compõem a salvação que Cristo conquistou para nós. E hoje nós falaremos de dois assuntos centrais nessa ordem da salvação: a doutrina da justificação pela fé e também a doutrina da adoção. Começando pela doutrina da justificação pela fé. Essa doutrina é tão importante, mas tão importante, que o reformador João Calvino diz lá nas Institutas, a Magnum Opus desse reformador, que a doutrina da justificação pela fé é o ponto principal sobre o qual a religião se sustém. Nós podemos dizer que toda a reforma protestante girou em torno dessa doutrina, a justificação pela fé. Mas o que significa ser justificado? Bom, certamente é uma coisa importante, porque esse é um assunto central para Paulo, especialmente em Romanos e também em Gálatas. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 16, Paulo fala assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Somente nesse texto aqui nós temos 3 repetições do termo justificado ou justificados. Vamos entender um pouco mais esse termo? A expressão grega usada aqui, a palavra grega aqui, tem a raiz do seu verbo dikaio. E esse verbo dikaio tem o sentido básico de colocar alguém em uma relação correta com outra pessoa. E esse sentido básico deu origem a um sentido mais jurídico, que é dar um veredito favorável, vindicar, justificar, declarar justos. Então, nós temos essas duas ideias. Justificar, no sentido básico, é colocar alguém em uma relação correta com outra pessoa, e, no sentido jurídico, é declarar alguém justo ou vindicar essa pessoa. Mas por que isso é importante para nós? Por que é que nós precisamos de justificação? Bom, a justiça é a condição para a vida eterna. Por justiça, entenda também obediência, um comportamento correto, reto, justo perante Deus. Nós temos diversos textos do Antigo Testamento que mostram que a obediência à lei de Deus leva à vida. Aliás, essa foi a condição que Deus colocou para Adão, não foi? Lá no Jardim do Éden. Se Adão pecasse, se ele caísse em injustiça, ele receberia para si e para os seus descendentes a morte, a condenação, mas, por consequência, se ele fosse justo, se ele obedecesse, ele ganharia para si e para os seus descendentes a vida. Então a justiça, a obediência, um comportamento correto perante Deus é a condição para a vida. E por outro lado, a injustiça é aquilo que leva à morte. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que quebrar a lei de Deus, a alma que incorrer em injustiça, essa receberá condenação, receberá a morte. E o problema disso é que desde Adão nós não podemos ser justos, nós não temos a capacidade em nós de não pecarmos, e na verdade nós nem queremos por nós mesmos sermos justos, obedecer. Nós queremos seguir o nosso próprio caminho. Nós queremos ser os deuses da nossa vida. Nós queremos mandar em nossa vida. Nós temos a inclinação da carne e não a inclinação do espírito por natureza. Então nós temos esse problema. Nós precisamos ser justos para alcançarmos a vida eterna, mas nós não podemos e não queremos ser justos. Esse é o problema.
Como diz o Catecismo de Heidelberg na pergunta 12, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nessa vida e na futura. Como podemos escapar deste castigo e de novo ser aceitos por Deus em graça? Resposta: Deus quer que a sua justiça seja cumprida. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça ou um outro por nós. Falando sobre isso, o autor Jerry Bridges diz assim: devemos obedecer a todas as coisas da lei de Deus de forma perfeita, e qualquer resultado abaixo disso nos coloca sob a maldição de Deus. Assim, vemos que todos aqueles que confiam em sua própria obediência à lei como meio de justificação, em vez de ser considerados justos por Deus, estão na verdade sob sua maldição. Portanto, se quisermos ser justificados ou considerados justos por Deus, temos duas opções. Podemos confiar em nossa própria justiça, ou dois, podemos exercitar a fé em Cristo. Aqui nós temos então a solução que Deus dá para esse nosso problema. Nós precisamos de justiça, mas nós não podemos ser justos e nem queremos ser justos aos olhos de Deus. Qual é a solução que Deus nos dá então? Eu quero ler com vocês algumas perguntas do Catecismo de Heidelberg, que já citamos aqui, as perguntas 13 a 17, e veja como esse documento histórico da cristandade, especialmente da teologia reformada, vai construindo um pensamento magnífico. Pergunta 13. Nós podemos satisfazer essa justiça? Resposta: de maneira nenhuma. Pelo contrário, aumentamos a cada dia a nossa dívida com Deus. 14. Será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? Resposta: não, não pode. Primeiro, porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. Segundo, porque tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e dela livrar outros. 15. Que tipo de mediador e salvador, então, devemos buscar? O mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo, contudo, mais poderoso que todas as criaturas. Portanto, alguém que é ao mesmo tempo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. 16. Por que o mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo? Deve ser verdadeiro homem, porque a justiça de Deus exige que o homem pague o pecado do homem. E deve ser homem justo, porque alguém que tem seus próprios pecados não pode pagar por outros. 17. Por que o mediador deve ser então ao mesmo tempo verdadeiro Deus? Porque somente sendo verdadeiro Deus, ele pode suportar como homem o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. Qual é a solução de Deus então para essa necessidade de justiça? Ele nomeia para nós um representante, um mediador, o Senhor Jesus, que nós já falamos sobre isso no módulo de soteriologia. Ele é o nosso substituto perfeito, representante perfeito, que vem aqui em nosso lugar para viver perfeitamente em nosso lugar, cumprindo a lei, e também para morrer em nosso lugar, recebendo a punição da nossa quebra da lei. Então o que acontece quando Jesus vem e vive e morre em nosso lugar é o que Lutero chama da grande troca, do grande câmbio. Jesus Cristo leva o nosso pecado e dá para nós a sua justiça. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mais uma vez, Paulo em Romanos 3, do 21 a 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós temos aqui uma dupla imputação. A nossa culpa é imputada em Jesus e a justiça de Cristo é imputada em nós. A obediência perfeita é imputada em nós. Mais uma vez aqui citando o teólogo John Frame, ele diz assim: a linguagem é de um tribunal. Nesse tribunal, Deus é o juiz e nós estamos sendo processados pelos nossos pecados.
tanto pelo pecado de Adão, quanto pelos pecados que cometemos nessa vida. O salário do pecado é a morte, portanto merecemos morrer. Porém, Jesus só sofreu essa pena em nosso lugar. Assim, o juiz divino se volta para nós e nos pronuncia inocentes. Na verdade, ele vai além e faz algo que um juiz secular nunca faria, e diz que somos positivamente justos por causa de Cristo. Essa é a nossa justificação. Citando um outro teólogo, Jerry Bridges, ele diz assim: como pode um Deus justo apagar completamente todos os pecados de seu livro e substituí-los pela perfeita justiça de Cristo? Ele o faz porque estamos em Cristo. Jesus, como nosso representante, é acusado do nosso pecado de modo justo e paga a pena por ele com sua morte. E por ele ser nosso representante, Deus pode, de forma justa, acreditar sua perfeita justiça a nós. Isso é o que significa ser justificado. 1. Nossos pecados são perdoados porque são imputados a Cristo. 2. A perfeita justiça de Cristo nos foi totalmente creditada. Então, o que é a doutrina da justificação? Usando a linguagem do Breve Catecismo de Westminster, justificação é um ato livre da graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, os aceita e considera justos diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Aqui valem alguns esclarecimentos. Falamos então da justificação, que é o ato judicial de Deus declarando pecadores justificados por conta da vida e morte do Senhor Jesus. Então a justificação não é um processo, não é uma coisa que acontece ao longo da nossa vida, como acontece, por exemplo, com a santificação. É um ato. É um ato que acontece quando cremos em Jesus. Ao depositarmos nossa confiança em Cristo, Deus, como juiz, nos declara justificados. Note então que a justificação não é uma coisa que acontece dentro de nós, como a santificação. Acontece fora de nós. É Deus como juiz nos declarando justos. E essa atividade externa que Deus faz em nós tem duas partes principais. Primeiro, a remissão dos pecados. Ou seja, Cristo levou a culpa e a penalidade dos nossos pecados. Esse é o lado negativo. O lado positivo é a imputação da justiça de Cristo em nós, a obediência de Cristo perfeita, sendo considerada a nossa própria obediência, de modo que agora nós podemos ser adotados e termos direito à vida eterna. Então nós somos justificados pela fé em Cristo. A fé é o meio pela qual nós recebemos essa justificação. Dá para entender então por que essa doutrina é tão central. Ela é central na Reforma Protestante porque ela é central na fé cristã. Nós precisamos ter um entendimento correto e sólido dessa doutrina para que nós entendamos e apreciemos a obra de Cristo em nosso favor. Essa então é a doutrina da justificação. Agora, nós vamos pensar um pouco na doutrina da adoção. E aqui nós temos uma diferença, porque a justificação ela tem um aspecto mais legal, jurídico, enquanto a adoção tem uma linguagem mais familiar, mais relacional. Como diz o John Frame, nós tendemos a nos concentrar na justificação por causa da importância dessa doutrina na reforma e na santificação, porque ela descreve o progresso da salvação no nosso coração de modo prático, dia após dia. Mas a adoção, o fato de pertencermos à família de Deus, é o ápice do nosso privilégio como povo de Deus e o início da nossa recompensa celestial. É a base de todos os nossos relacionamentos com Deus e uns com os outros. O nome de Deus é o nome da nossa família, o papel pelo qual seremos conhecidos por toda a eternidade. A adoção nos leva a um passo além da justificação. A justificação é maravilhosa, mas a adoção é o ápice, o ponto alto na nossa relação com Deus. Então nós precisamos entender que a adoção é um privilégio maravilhoso. Mas o que é então a adoção? Como diz o Catecismo Maior de Westminster, a adoção é um ato livre da graça de Deus,
em seu único Filho Jesus Cristo e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob seu cuidado e dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus e feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. A adoção é o ato que Deus faz ao nos não somente justificar e nos declarar justificados, mas ao nos trazer para a sua própria família na condição de filhos. Isso é maravilhoso. E por que é que essa adoção é tão importante assim? Para isso, nós também devemos voltar para Gênesis. Falando sobre a genealogia de Jesus, Lucas diz que Sete era filho de Adão e Adão era filho de Deus. Então, em seu relacionamento pré-queda, Adão tinha um relacionamento paternal, ou de filiação, melhor dizendo, com Deus. Deus era o pai de Adão. Como diz o Philip Ryken, Adão tinha um relacionamento único com Deus. Ele não nasceu neste mundo, mas foi feito por um ato direto de criação. Visto que ele foi criado à imagem de Deus, Adão tinha a semelhança familiar de Deus. Ele era filho de Deus. No entanto, tragicamente, seu relacionamento com seu pai foi quebrado por seu pecado. E esse pecado corrompeu toda a linhagem familiar. O que acontece então? Adão era um filho de Deus, mas o pecado rompe esse relacionamento de pai e filho. E agora, por conta do pecado, nós somos, em certo sentido, filhos da ira, filhos do diabo. É isso que diz João 8, 41 a 44. Jesus chama os judeus, aqueles que estavam rejeitando a pessoa de Cristo como Messias, de filhos do diabo. E Paulo vai dizer em Efésios 2, 1 a 3, que, especialmente no verso 3, que nós éramos, por natureza, filhos da ira. É por isso que a adoção é tão importante, porque nas palavras de John Frame, a adoção satisfaz nossa necessidade de uma nova família. A Bíblia ensina que por causa do pecado somos filhos do diabo. Pela fé, Jesus nos dá a autoridade de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Em Cristo, Deus nos ama tanto que nos tornamos seu povo, sua nação, sua família. Nós somos filhos de Deus pela fé. Agora, é claro, como filhos, nós temos privilégios. O próprio fato de sermos filhos é um grande privilégio. Como diz o Wayne Grudem em sua sistemática, Deus poderia nos justificar, mas não nos adotar. Só o fato de sermos perdoados já seria uma grande bênção, uma bênção totalmente merecida. Deus poderia também nos dar vida espiritual, mas não nos adotar. E ainda assim seria um grande privilégio. Mas Deus não só nos perdoa, não só nos regenera, não só nos chama à sua presença para que sejamos salvos, mas Ele nos adota e nos torna seus filhos. Então nós temos um grande privilégio. E esse privilégio pode ser resumido em uma palavra. E a palavra é herança. Nós somos herdeiros de Deus, como diz Paulo em Romanos 8, 17 e 18. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa ideia de herança, para nós talvez não seja uma ideia tão relevante assim, porque para nós é uma coisa que não faz tanta diferença. É claro que existem casos de pessoas que recebem heranças milionárias e têm sua vida transformada. Mas talvez a maior parte dos casos não é assim. Entretanto, naquele contexto do primeiro século, a herança era uma coisa especial. Como explica o Jerry Bridges, nossa cultura não valoriza tanto o conceito de herança como se valorizava no passado, principalmente porque as condições econômicas gerais mudaram muito. Considere a dificuldade da simples sobrevivência no primeiro século. A grande maioria das pessoas vivia em estado de pobreza absoluta, com poucas posses e pouca ou quase nenhuma estabilidade econômica. A proporção de pessoas relativamente ricas hoje é muito maior do que naquela época. Qualquer tipo de herança substancial naqueles dias não era um simples acréscimo às posses como nos dias de hoje.
Era um acontecimento marcante de mudança de vida, um resgate da vida de subsistência, a transformação de um tipo de vida em outro, excepcionalmente raro e bem melhor. Assim é a nossa herança. Ela não provém de alguma pessoa extraordinariamente rica, mas do próprio Deus. Fomos adotados por Deus Pai e esse fato mudou completamente o nosso futuro. Essa herança que nós temos tem privilégios tanto presentes quanto futuros. E citando rapidamente esses privilégios, pensando nos presentes, nós temos hoje acesso a Deus como Pai. Não somente como juiz que nos absolveu, não apenas como aquele Senhor que nós servimos, mas como Pai. O Pai que nos ama, o Pai que cuida de nós, o Pai que nos aceita em sua presença na condição de filhos e que sempre quer o nosso bem para a sua própria glória. Ao termos Deus como Pai, nós também recebemos uma nova família. A igreja, nossos irmãos e irmãs, formam a nossa família da fé. Assim nós não estamos mais sozinhos. Nós somos amparados por irmãos e irmãs de diversas histórias, diversas origens, diversos contextos, diversas nacionalidades, mas que formam uma família na fé. Nós temos uma nova família. Além disso, nós recebemos dons, presentes para uma edificação mútua. Eu que antes estava longe da família, recebo agora dons espirituais, habilidades espirituais para servir os meus irmãos. E para ser servido também, para ser edificado. Então agora, nessa nova família, nós buscamos nos servir uns aos outros, edificar uns aos outros. E nós também recebemos a disciplina para o nosso crescimento. E isso é uma bênção. Hebreus 12 diz que se nós não somos disciplinados, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Mas nós somos disciplinados por Deus e Deus usa todos os sofrimentos e situações da vida para nos disciplinar, a fim de que nós cresçamos, a fim de que nós nos aprimoremos na nossa caminhada cristã. Esses são alguns dos privilégios presentes. Em relação aos privilégios futuros, a Bíblia nos diz que nós participaremos da glória de Cristo. E a Bíblia não dá muitas informações para nós sobre o que exatamente significa isso, mas certamente será algo maravilhoso. Nós não só participaremos da glória de Cristo, como também reinaremos com Cristo. E mais uma vez, nós não sabemos exatamente o que será isso. Mas nós teremos essa posição de autoridade, essa posição de proeminência, reinando com Cristo. Além disso, a palavra de Deus nos diz que nós seremos como Ele é, nós seremos como Cristo é, perfeitos, santos, com um novo tipo de corpo, com um corpo glorificado, que também nós não sabemos exatamente como será, mas nós seremos como o nosso Senhor. E por fim, nós estaremos na presença do Pai para sempre, no novo céu, na nova terra, numa realidade totalmente transformada, com nossos irmãos e irmãs, nossa família, o nosso irmão mais velho Jesus, como uma família, sempre na presença do Pai, o adorando, o servindo e vivendo a bênção em sua plenitude de estarmos na presença de Deus e sermos o seu povo. Vejam quantos privilégios nós temos então na adoção. Privilégios agora presentes, mas também privilégios futuros. Eu espero que você, que já creu em Jesus, que já depositou sua confiança em Jesus, se alegre, porque você é justificado, mas também adotado. Deus seja louvado por tão grandes bênçãos que nós recebemos ao crermos em Jesus e ao sermos salvos. Estamos encerrando aqui a nossa aula. Espero que você tenha sido edificado com esse conteúdo. Nós continuaremos esse assunto na nossa próxima aula, então não perca para que a gente encerre esse assunto da soteriologia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima aula. Fique na paz.